Ok. Bem-vindo a todos. Nós temos essa oportunidade nesse nosso tempo de reunião, de culto, de pregação, de ensino da palavra de Deus. Nessa noite eu vou à segunda mensagem do tema Separados para Deus. Nós fizemos no domingo anterior ao domingo passado, domingo antes, foge agora a data, dia 10 de abril, pregamos sobre separados para Deus, e fizemos apenas uma parte daquela mensagem. A segunda parte vou apresentar hoje à noite, esse nosso desafio na vida cristã, essa nossa convocação feita pelo Senhor para o povo de Deus, é uma convocação para a igreja de Jesus Cristo, para aqueles que estão em Cristo, é uma convocação do povo de Deus, não é uma convocação ao mundo é a convocação, a chamada ao conhecimento da obra redentora salvadora de Cristo. A separação é para o povo de Deus, um comprometimento. Tito capítulo 2, dos versos 11 a 14, e também o texto de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 17. Primeiramente, na leitura de Tito, capítulo 2, dos versos 11 a 14. Deus trata com o seu povo, Deus quer que tenhamos comprometimento, compromisso, há um chamado, a um relacionamento entre você e Deus, Deus e você. Deus relaciona com o seu povo. Tito, capítulo 2, eu convido você, tal como eu estou, a colocar-se em pé para a leitura de Tito 2, de 11 a 14, depois 1 Pedro, capítulo 1, 13 a 17, são dois textos que apresentam o alvo do nosso chamamento, da nossa chamada, que é mais do que uma chamada, é uma convocação do Senhor Deus. 11, verso 11, Tito capítulo 2. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O presente século que Tito se refere aqui na epístola era o século em que ele estava escrevendo a carta, mas o mesmo teor e valor vale para o nosso presente século, uma distância imensa do século em que ele estava, o primeiro século, para o século 21, no qual estamos agora, que é o nosso presente século. Aguardando, verso 13, a bem-aventurada esperança, uma esperança no seu mais alto grau de felicidade, na sua manifestação, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito aqui chama Jesus Cristo de grande Deus e Senhor nosso, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Agora então, aliado a este texto, 1 Pedro, um pouquinho para frente, depois de Hebreus, Tiago, depois da epístola de Tiago, 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 17, a introdução da epístola, assunto envolvendo a obra salvadora, e agora então o verso 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios
e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, quando então conheceram Jesus como Senhor e Salvador. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Um teor muito forte aqui para os convertidos que vieram do meio dos gentios, que vieram agora fazer parte do povo de Deus. Não eram judeus. Verso 15: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém. Vamos orar nesse momento. Oremos. Nosso Deus, Pai de todo poder e autoridade, Deus bendito, nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, nos entregamos ao Pai para a obra e desenvolvimento nessa noite da pregação, do ensino da palavra do Senhor. Se com os que aqui estão e outros mais, que pela condição que temos de transmissão, sejam também conosco, participantes, neste momento da devoção da palavra do Senhor. Capacita-me, ó Deus, dá-me, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para que a pregação já estabelecida pelo Senhor seja uma pregação no poder e demonstração do Santo Espírito do Senhor. Fala conosco, ó Deus, e usa-me, capacita-me. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós vamos fazer um resumo do que já falamos e introduzir a segunda parte para a mensagem hoje à noite, tratando de um dos assuntos de grande importância, de real necessidade para o povo de Deus, que é essa convocação de Deus. O nosso Deus, ele se apresenta como um Deus, como de fato ele é. Um dos atributos de Deus é que ele é santo. Nós aprendemos que o nosso Deus é santo, 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 e que toda a terra enche-se da sua glória, e que este lugar em que nós estamos deve ser um lugar da manifestação da glória do Senhor. E nós o louvamos e bendizemos. Uma das expressões mais belas que eu tenho ouvido nesses mais de 40 anos de vida cristã, de vida com Cristo, é esta: Deus me salvou. Deus levou-me ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Não fui eu que o busquei, mas Ele me buscou. Ele me amou, Ele me chamou. O apóstolo Paulo destacou no seu ministério que ele foi alguém chamado e separado por Deus ainda no ventre da sua mãe. Deus já o separou para aquilo que era do propósito de Deus, que ele viesse a ser no momento do tempo da manifestação da obra de Deus, a obra salvadora, levando o apóstolo Paulo ao conhecimento de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem salva é Deus. Deus é o Deus Salvador, que não tem braço encolhido, não há impedimento algum. Ele mesmo diz: operando eu, quem me impedirá? Quem pode impedir
Deus no seu agir, naquele com quem ele intenta, e vai apresentar o seu agir? Ninguém. Então a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Há uma suficiência em Cristo da graça salvadora. Deus amou o mundo inteiro. Não é um amor limitado a um grupo apenas. Não é um amor demarcando este ou aquele. É um amor que abrange todos. Todos. Tanto é que Cristo diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O convite do Senhor Jesus continua ainda valendo para hoje, e se chegarmos ao amanhã, para amanhã também. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Evidentemente que ele destaca nesse vinde a mim todos, sim, todos os que estáis cansados e oprimidos, aqueles que já estão tendo consciência que vida miserável essa que eu estou vivendo, é abatimento, é opressão. Para onde irei eu? Onde está o socorro? Onde encontrarei a verdadeira felicidade, a verdadeira razão para viver? Então aí tem o vinde de Jesus Cristo: vinde a mim. Ele tem condições, nele há condição para receber todos quanto querem atender o seu convite. Pois bem, você veio a Jesus Cristo, Deus te salvou, você o conhece como o seu único e todo suficiente Salvador. Alguns vieram e têm vindo a Cristo de uma vida, de um viver tremendamente debaixo da crueldade do pecado, que é um cruel Senhor. Quem muito é perdoado, muito ama. No ministério de Cristo, pessoas vieram a Cristo, alguns sendo libertos de opressões malignas, terríveis, espírito de imoralidade, prostituição, demônios que assolavam pessoas, e pessoas foram libertas e conheceram o Senhor Jesus. E pessoas que não eram judeus, que viviam debaixo de uma cultura e de práticas tão naturais para eles, mas práticas que para a palavra de Deus eram e ainda hoje são perversas, corruptas, abomináveis, experimentaram a obra salvadora do Senhor Jesus. Os judeus já conheciam a convocação de Deus para uma vida de separação, mas agora, unindo com os gentios também precisavam entender que Deus os estava chamando, e nessa chamada, uma convocação para um viver conhecendo santidade, santificação. Então, o alvo da nossa convocação, da nossa chamada, mais do que uma chamada, é uma convocação, porque é uma ordem: sede santos, porque eu sou santo. Nós começamos a entender que depois da conversão, começamos a mudar o rumo das nossas vidas. As falsas alegrias, os prazeres mundanos que antes nos dominavam, agora não tem mais poder para nos dominar. Velhos hábitos, costumes, palavras. Fomos desafiados a abandonar. Então a santificação ou santidade não quer dizer um viver em que você não mais irá pecar. A impecabilidade não é algo que nós experimentaremos agora. Um viver sem pecado nos aguarda no céu, quando seremos então libertos do poder do pecado que somos agora.
da presença do pecado só no céu. No céu não há pecado. Embora não somos ensinados pela palavra a não ter prazer no pecado, ainda assim, atos individuais de pecados nos acometem. Nós pecamos. Por isso prevalece 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tanto se dissermos que não pecamos se não temos pecado, a mesma epístola, 1 João, nos versos 8, depois no verso 10, vai mostrar que não é essa a realidade para nós. Nós ainda estamos sujeitos à presença do pecado, nesse momento do nosso viver agora, que é chamado um viver de peregrino, de forasteiro, ou seja, essa vida agora aqui, é uma breve preparação para a eternidade, e depois que conhecemos Cristo como Senhor e Salvador, estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lar, a nossa cidade está nos céus, amém? De onde esperamos o Salvador? O Senhor Jesus, o qual vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E quando entramos no assunto de santificação, se santificação não é impecabilidade, a condição de não pecar, porque algum grupo achou que, fulano agora é santo, ele não peca, ele faz milagres. Não, o santo aqui que eu me refiro, é alguém vivo, e se Deus o usar como instrumento, ele faz milagres. Mas Paulo não fazia milagres. Era alguém que foi chamado a uma vida santa, agora aqui. E santidade significa, em primeiro lugar, porque tem sentido duplo, separação. Primeiro sentido de santidade é separação do pecado. Eu vou mais ainda traduzir para você: do desejo pelo pecado, do prazer pelo pecado. Separação do pecado. O texto de Pedro, capítulo 1, versículo 1 Pedro 2,11, amados, Pedro está escrevendo: peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, é o que nós somos agora, que vos abstenhais, separem das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Todos nós estamos num corpo, nós temos uma natureza carnal, por causa do pecado que entrou no mundo, não estamos debaixo do poder, mas ainda estamos sujeitos a pecar. Os desejos estão aí, e não podem ser descontrolados. Você não pode fazer o que você pensa. Já imaginou? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Por isso existe normas, princípios, regras para o bom viver e convívio. Assim como existem regras que regem a nossa conduta moral, ética, no viver em sociedade, também existe a conduta ética, moral, espiritual, que trabalha o nosso espírito, a nossa alma e também o nosso corpo. Imagine as pessoas da época de Paulo, que viviam uma cultura totalmente pecaminosa, com práticas pecaminosas, agora entendendo: isso é do terreno carnal, da natureza de alguém entregue aos desejos pecaminosos. O pecado tem os seus desejos. Eu disse que o pecado ele é excessivamente maligno. Quando Deus criou o homem perfeito, e viu Deus que era bom. Dentro do quadro criado por Deus, o homem perfeito, Deus estabeleceu desejos com áreas específicas de satisfação, e o pecado bagunçou tudo, e o pecado transtornou tudo, e o pecado criou caos em tudo.
Então, separação do pecado. Segundo sentido para a santificação que nós falamos, separação para Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu vou viver uma vida agora separada para Deus, até porque no momento da conversão, no momento da salvação, você recebeu o selo da salvação, a garantia da sua salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13, fala sobre isto, o Espírito Santo. E a Bíblia categoricamente afirma que ao ser salvo, na obra salvadora, redentora, realizada por Deus na sua vida, eu e você fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminável. Fomos comprados, amém? Pagou alto preço, nos libertou, e agora coloca-nos numa vida para ser uma vida limpa, pura. Assim como nós aprendemos que higiene faz bem à saúde física, não é assim? Você chegar num lugar todo contaminado, sujo, e você sentir bem neste lugar, alguém vai imaginar automaticamente, essa pessoa não está batendo muito bem das ideias. Olha onde é que ele gosta de ficar, na imundície, na sujeira, vai se contaminar, vai pegar uma doença gravíssima, que pode até resultar na morte, porque a sujeira, a contaminação faz mal, é contrário ao bem-estar de alguém. Então nós aprendemos a importância de nos higienizarmos, tomar banho. Não só como algumas igrejas combatem o uso de desodorante, usamos desodorante, purificar o seu corpo, assim, não é verdade? Por isso que você aprendeu a valorizar, tem valor para você, tomar banho, colocar roupas limpas, como você faz, seu bem-estar, sua saúde física. Mas tem muita gente com a saúde física jóia, mas a alma e o espírito numa podridão, numa imundície. Se da abundância do coração fala a boca, da abundância do coração só vem imundície. Essa é a realidade. Mas o povo de Deus tem que ser diferente, porque Deus, que é perfeito, santo, santo, nos chama, nos convoca a viver uma vida neste presente século, que é o nosso presente século, mais do que o presente século de Tito, quando estava escrevendo a epístola. Nós, o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, que vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, e somos chamados a brilhar como astros, retendo a palavra da vida. Nosso compromisso, o nosso comprometimento. E interessante que o povo de Deus quer ser um povo abençoado. Há regras para isso, há requisitos para isso, há princípios para isso. Separado do pecado, separado para Deus. Nós, lá em Números, quando Deus, no capítulo 8, verso 17, nós vimos esse texto semana passada, Deus pedia que os primogênitos dos homens e dos animais fossem separados, a ideia de santificados para Ele, era um comprometimento de Deus com o povo. Eu sou separado, você deve ser separado para Deus. Agora, você entende o significado de santificação? Não é viver uma vida sem pecar, ainda que o nosso alvo não é correr para o pecado, mas correr do pecado, tem diferença. Ou seja, não ter prazer no pecado, mas ter prazer na palavra de Deus, em fugir do pecado, como José
fugiu do pecado, e que bênção na vida dele, né? Que bênção. Então nós temos o alvo. Eu disse que nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa. A campanha do pecado é muito grande hoje, pegando crianças, já de pequenininho estão fazendo campanha com as crianças. Olha, o que você está perdendo, o que você precisa fazer. Adolescentes, juniores, jovens, tanta coisa que vai contaminar a nossa alma, que vai neutralizar o poder da obra do Espírito Santo na nossa vida, nesse terreno do pecado. E é uma separação. Significado, separação. Nós iremos estudar significado, propósito, tempo e meios. O tempo da santificação e os meios da santificação. Significado da santificação, você já pegou bem ele. Separação do pecado e separação para Deus. Opa, estou com o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem. Separados para Ele. Comprometimento, relacionamento com Ele. Paulo vivenciou isso. Os apóstolos, os irmãos da igreja primitiva, homens e mulheres de Deus. Ainda hoje esse assunto tem que ser elevado. Sempre que nós começamos a tratar sobre santidade, começamos a meditar, começamos a trabalhar isso na nossa vida, nós entramos num sistema chamado vigilância. Ficamos mais vigilantes, mais atentos. E nós estamos estudando aqui na escola dominical com os adultos o valor prático da volta do Senhor Jesus Cristo, que é uma doutrina de consolo para aqueles que perderam entes queridos, porque vai haver a ressurreição quando Jesus voltar. É uma bendita esperança para aqueles que já experimentaram a obra da graça de Deus, já estão em Cristo como Senhor e Salvador, já tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas também esse valor prático da volta de Cristo, ele inclui uma vida santa, que vai envolver vigilância, sobriedade, paciência. Daqui a pouquinho nós vamos falar a mortificação dos desejos pecaminosos da nossa carne. Ou seja, o crente aprende que ele deve ter no pecado um inimigo e não um aliado. Quem tem no pecado um excelente aliado para combater conosco é Satanás. Encontra no fato de sermos pessoas com a condição de pecarmos, nisso um aliado para ele, lançar os seus dardos, as suas tentações. Mas nós somos chamados a combater, a correr do pecado. O propósito da santificação, apresentado na palavra de Deus, demonstrando, nós até tocamos nesse assunto: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos corpos ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Envolve abandonar o velho homem, ou seja, algo você vai deixar, algo você vai estar abandonando. Fica aí, longe de mim, velho homem. E por outro lado, eu vou estar me revestindo, ou vestindo do novo homem. Então o pecado não tem mais poder para reinar. Eu vou então apresentar-me a Deus, eu devo me apresentar a Deus como instrumento de justiça. O verso 3 de Romanos capítulo 6 fala sobre isso. E então eu vou cumprir algo muito importante em relação ao velho homem: é mortificar pecados que devem ser abandonados na lista apresentada no texto de Colossenses capítulo 3, versos 5, 8 e 9. Eu imagino, se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo só para judeus, se ele colocaria todo o teor que ele colocou aqui, mas eu creio que também teria colocado sim, porque tanto judeus como gentios
são pessoas que devem ser alertadas. Eu digo judeu porque o judeu, o desenvolvimento da vida do judeu foi debaixo do seio da palavra de Deus, com os mandamentos, com os princípios de santidade. O judeu aprendeu que Deus é santo. O Senhor se apresentou lá em Levítico 11:44, se eu não esteja enganado com o texto, como Jeová Mikatskim, o termo no hebraico, Senhor que vos santifica. Deus santo, santificando, operando santificação na vida do seu povo. E aqui em Colossenses capítulo 3, versos 5 ao 9, o apóstolo Paulo menciona uma lista de pecados que devem ser abandonados. Ele usa a expressão mortificai, faça morrer, faça perder a ação, aquilo que se mostra em desenvolvimento. Colossenses 3:5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Dá até esse corpo, os membros. Aí ele vai falar, faça mortificar o que? A prostituição. Já vai de cheio naquilo que fazia parte da cultura daquele povo. Prostituição, venda e comercialização do corpo. Deus não quer isso no meio do seu povo. Já pensou homens e mulheres de Deus se prostituindo? Nem é para, nem é para andar por aí vestidos com as vestimentas de prostituição. Ele segue na lista aqui, a impureza, aquilo que não combina com você, que foi chamado para Deus, separado para Deus. Apetite desordenado. Tenha controle sobre esse apetite desordenado. Deus nos dá a condição de termos controle sobre o apetite, que para alguns é desordenado. Você tem aí uma lista de coisas desordenadas e pecaminosas que as pessoas fazem. A vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Não é apenas as imagens, mas tem gente que o dinheiro é um ídolo. E do povo de Deus. Vieram de uma vida assim. Não podem ficar assim. Vieram de uma vida que era normal. A prostituição, a impureza, esse apetite desordenado. Mas a salvação envolve espírito, alma e corpo. Meu espírito está salvo, minha alma que importa. Isso aqui é carne, vai virar pó? Não. É espírito, alma e corpo. Fomos comprados por bom preço. A nossa vida pertence ao Senhor, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Não é mente sã e corpo são? A alma padece quando o nosso corpo também padece. Versículo 6, Colossenses 3, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aquela plaquinha que tem o amor de Deus, tem também a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta dos céus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Deus é um Deus que se ira, não foi o consumidor. Aqui diz, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ação com consequência na reação. Eles estão fazendo lá, não tem problema. Não. A mão de Deus pesa sobre eles. Mas Deus começa o seu agir conosco. Deus trata conosco e trata com eles.
o tempo deles ainda não chegou, o nosso já é chegado, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Os gentios, era algo normal para eles, essa lista de menção que eu coloquei aqui, praticavam isto, como você, antes da sua decisão em Cristo, uns mais, outros menos, mas todos nós éramos escravos do pecado. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Além da lista, você vai colocar ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Homem e mulher de Deus está sujeito a falar palavrão? Está sujeito. Corre. Opa! Palavrão fica, estou deixando, estou despojando. Eu, quando vinha a conversão em Cristo, eu era bom no palavrão, na palavrinha e no palavrão. Xingar era algo muito familiar para mim. Esbravejar, e aí então, mudando o vocabulário, muda o vocabulário, só o vocabulário muda. E como que a Bíblia tem tantas palavras para enriquecer e aumentar o nosso vocabulário, para tirar os palavrões, as palavras torpes. Cada palavra que você fala está sendo registrado, não é? Você vai dar conta das suas palavras. A minha luta hoje não é o ato de falar, mas até mesmo o ato de pensar. Quando você pensa em algo que você poderia falar para uma pessoa, está no seu pensamento. Não é dos pensamentos que surgem as piores atrocidades? Do pensamento indo ao coração, e do coração à ação. Do pensamento do homem procedem toda a impiedade. Nós colocamos no pensamento. Eu estou lá, pensamento, eu vou lá, Senhor, purifica-me com isope, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Purifica-me. Mas enquanto eu vejo uma cena, eu lembro da palavra, Senhor, purifica-me. Senhor, me limpe, que eu possa pensar os pensamentos da palavra de Deus, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. É maravilhoso quando você desenvolve uma intimidade com Deus. Você está se aproximando, você está dizendo, Senhor, eu quero estar mais perto, traga-me mais perto de Ti. Alguns estão querendo distância de Deus, brincando com Deus. Deixa eu ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, não. Não vai acontecer nada. Eu posso fazer o que eu quero? Pode, mas não deve. O tempo chega para você colher, e nunca é na mesma quantidade, é sempre maior a colheita. Deus não se deixa escarnecer. Não é assim que a palavra nos ensina em Gálatas? Tudo que o homem semear, ele também vai colher. Agora eu quero desenvolver a minha vida e o meu viver. Eu quero uma vida abençoada por Deus. Há degraus da vida cristã que eu não pisei. Há degraus da vida cristã que eu não atingi. Parece aquelas etapas de atividades, não é, Ernesto? Que você vence com muita dificuldade uma etapa e chega à próxima. Tudo de novo agora com muito mais desafios, com muito mais lutas, com muito mais empenho, é uma outra etapa. Assim é o crescimento. Toda criança, você pergunta para ela, o que você vai ser quando você crescer? Ela entende, eu sou pequeno, eu preciso crescer. Esse negócio de pequeno não é muito bom. Ela fica empolgada para crescer. Se você começar a dar valor para isso na vida dela, ela quer crescer, e quando ela cresce, ela olha para trás, que saudade quando eu era da fase da infância,
Que saudade! É como a Esther falando, tem gente que não conhece o que é pagar faturas e fazer isso e aquilo, e eu já conheço. Aí, muito bem, filha, está bem desenvolvida, já tem o seu próprio trabalho, o seu próprio dinheiro, o seu próprio cartãozinho, os seus próprios compromissos, faz parte da vida. Maria nessa época já estava até com os filhos, Maria, mãe de Jesus, estou me referindo. A lista continua, palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Deus já mandou jogar fora essa vestimenta. Eu sei, eu também sou apegado às coisas, a gente tem uma dificuldade para jogar fora certas coisas. Você é apegado. Esse dia eu peguei uns livros em casa para jogar fora, olhei para os mesmos, eu ainda vou sentar com meu netinho e abrir esse livro aqui, deixa ele um pouquinho aqui, por enquanto ele fica. Mas tem coisas que nós temos que abrir mão. O velho homem tem que ser despojado. Não dá para querer ainda tomar essa vestimenta. Tem homem e mulher de Deus que de vez em quando parece que vestiu o velho homem. Cadê fulano? Está parecendo Pedro quando Jesus foi crucificado, sepultado. Aí Pedro diz: vamos pescar, vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes. Ainda bem que apareceu, ressurgiu. Sabe essa expressão, ressurgiu? É ressurgir, é novamente se apresentar. Ressurgiu Jesus para com eles tratar e colocar aquela turma em ação, em reação em ação, na pregação do Evangelho. Vestindo o novo homem. Esse é o propósito da santificação. Esse é o propósito. Vestir o novo homem. Olha lá o verso 10 de Colossenses 3. E vos vestistes do novo. Já aconteceu com vocês. Vocês não estão fazendo uso do novo. O novo está em vocês. Que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O homem, de acordo com Efésios capítulo 4, verso 24, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aquilo que é justo, reto, nesse novo homem, e aquilo que é santo, porque nós estamos indo para a presença de Deus, que é santo, santo, santo. Então a vestimenta do novo homem. O que é a vestimenta? Se a vestimenta do velho homem era prostituição, impureza, todas aquelas coisas ruins, malévolas, e a vestimenta do novo homem? Vamos ver a vestimenta do novo homem. A vestimenta do novo homem está em Colossenses 3, do verso 12 ao verso 14. Vamos deixar a palavra de Deus falar com você, porque é Deus falando com você. Colossenses 3, 12 a 14, traz a vestimenta do novo homem. Tudo isso dentro do propósito da santificação. Revestivos, ou vestir novamente, pois como eleitos de Deus, você é eleito de Deus, olha a expressão aqui, santos e amados. Olha a colocação posicional, da posição. Na posição, Deus te vê como eleito dele, santo e amados. Revestivos do quê? De entranhas de misericórdias. Seria até aqueles intestinos de misericórdia. Só coisa boa, mas que as pessoas não dão valor. Benignidade, bondade. Revestivos, misericórdia, bondade, humildade. Não é qualquer lugar que você vai encontrar isso, deve encontrar no povo de Deus. Mansidão, longanimidade, a condição de suporte, de paciência.
Verso 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que texto de uma riqueza imensa, que vai trazer bênçãos sobre a sua vida. Essa vestimenta, essa é a maneira nossa, isso é para nós, é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai abençoar, que vai trazer um aspecto no nosso relacionamento. Você não lida com pessoas perfeitas, mas com pessoas que estão colocando vestimentas de Deus, vestimentas espirituais, abençoadas para a sua vida, entranhas de misericórdia, você enternecer, compaixão, benignidade. Tinha uma senhora esses dias no mercado, empurrando um negócio para ela subir e pegar um galão de água lá em cima. Estava ali por perto, pois não, ela me viu assim, ela perguntou: você trabalha aqui no mercado? Eu falei: não, mas o que a senhora está precisando? Eu não trabalho no mercado, mas o que a senhora está precisando? Eu quero pegar aquele galão de água. Também não alcancei, mas tinha um negócio para subi, peguei os galões, um galão, né, de água, lhe entreguei, na maior alegria possível, prestando uma gentileza. Falei: alguém em algum momento fará por algum dos meus. É bom para quem presta e para quem recebe. Poxa, ela nem percebeu que eu estava sem um uniforme da empresa, né? Aquela empresa tem um uniforme, o pessoal tem um uniforme, mas ela achou que eu tinha aspecto de quem trabalha ali. Bem, bondade, agir com misericórdia, usam com misericórdia com você, mas na hora de você usar de misericórdia com o próximo, você pega no pescoço dele: paga o que me deve. Mas o rei agiu com misericórdia quando você clamou, prostrou. Estranho, não é, essa atitude nossa do ser humano? Queremos ser tratados com misericórdia, com bondade. Você quer, não quer, Felipe? Sim, ele falou sim. Está bem que ele está sendo sincero, não pode mentir não, viu? Você não quer ser tratado com entranhas de misericórdia? Nós queremos. A gente vê aqui na palavra: nossa gente, que bênção, esse povo me tratando com entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Como é bom as pessoas nos suportarem em amor, como é bom sermos perdoados, a vez de perdoando-vos uns aos outros. Perdão é uma bênção uns aos outros. Revesti-vos, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Até aquelas pessoas que você não conhece direito, mas só de olhar para elas, você já não vai com a cara delas, aplica esse princípio aqui da palavra. É a vestimenta nossa, é o propósito da santificação, é o propósito, é o objetivo da nossa convocação, da nossa chamada, que significa separação do pecado e separação para Deus. Ela tem um propósito, é despojar do velho homem e vestir o novo homem. Quanto mais você vai caminhando no viver cristão, propriamente vai ter uma mudança. Há uma mudança com você. Pessoas olham para você, você é diferente. Uma vez alguém conseguiu me descobrir numa entrevista, até que eu era pastor. Pode imaginar uma coisa dessa? Foi bem além, né? Descobriu até que eu era pastor. Eu perguntei: como é que você sabe? O jeito de você falar. O jeito de falar. Verdade, faz anos que aconteceu isso. Descobriu que eu era pastor, pregador da palavra de Deus.
vai trazer bênção na tua vida, despojar do velho homem, vestir o novo é vestimenta de primeira da nossa vida. Não sei você, eu me empolgo, eu preciso disso da minha vida, eu preciso disso. Esses itens de Colossenses, está na palavra. Tem gente que nunca leu sobre isso, tem crente que nunca leu a Bíblia de capa a capa, nunca leu sobre despojar e revestir. Significado da santificação: separação no sentido duplo, separação para Deus, separação do pecado e separação para Deus. Tira o ruim, coloca o bom e vai em frente. Propósito da santificação: despojar o velho homem e revestir do novo. Tempo da santificação. A santificação ela tem dois tempos interessantes. Dois tempos. Um é chamado de instantâneo e o outro é chamado de progressivo ou gradual. O tempo instantâneo da santificação ocorreu quando a pessoa recebeu a obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11. Mostra para nós esse texto. Quando alguém recebeu a obra de início, essa santificação instantânea. O verso 9 diz lá em 1 Coríntios capítulo 6: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Verso 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os bêbados, nem os avarentos, aliás, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Bem, verso 11: e é o que alguns têm sido, porque Jesus veio para salvar os pecadores ao arrependimento. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Olha a expressão que ele usa aqui: mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Você percebeu que é uma obra de santificação antes da justificação? Deus separando, santificando esse grupo de pessoas que anteriormente eram assim. Você tem Zaqueu, você tem os publicanos, roubadores, efeminados. Houve uma transformação, eles foram lavados, eles foram santificados, justificados. Deus os colocou numa posição elevada, a posição elevada, no momento em que alguém crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, convicto do pecado, de tudo aquilo que o pecado é, excessivamente maligno, cruel, Senhor, que escraviza. A pessoa é separada do pecado e santificado para Deus. Começa assim um processo de crescimento espiritual. No momento da salvação, começa já. Ela é separada, ela é santificada. Deus está chamando para si. E nós temos também a salvação
progressiva, que vai envolver o crescimento espiritual. A salvação progressiva é o crescimento na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que 2 Pedro capítulo 3, verso 18, a Ele se dará toda a glória. Assim agora como no dia da eternidade, toda a glória ao Senhor. A santificação progressiva, e esse crescimento progressivo, ele tem a sua descrição lá em 1 Tessalonicenses, nos versos 3, 12 e 13. 1 Tessalonicenses, eu leio para você: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Deus deseja que nós sejamos irrepreensíveis em santidade. Há um crescimento, há um desenvolvimento que envolve este aspecto do homem e mulher de Deus vivendo a vida cristã. Ainda que estejamos aqui como peregrinos e forasteiros, estamos sendo preparados, já agora, para a eternidade, que vai ser o viver total, completo, na presença do Senhor. Vida eterna significa conhecimento. Vamos ter um conhecimento muito maior do que agora, e é um viver de um povo separado para Deus. Qual é o desejo do homem e mulher de Deus progredindo em santificação? Vamos ver o que Filipenses descreve a esse respeito: o desejo do homem e mulher de Deus progredindo, alcançando êxito em santificação. Filipenses capítulo 3, verso 10: para conhecê-lo e a virtude ou o poder da sua ressurreição. Paulo está falando aqui da obra de Cristo, a obra salvadora, a ressurreição de Cristo, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu, Paulo, posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quando já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Se de alguma coisa de outra maneira, Deus também vos revelará. Ontem é passado, hoje é presente. Hoje é tempo de prosseguirmos. Amém? Invista, prossiga. Hoje eu queria falar, rapidinho falar sobre os meios de santificação. Eu acho que eu vou deixar essa parte aqui para a semana que vem. Eu termino a semana que vem com os meios de santificação, para não ficar muito corrido e você não misturar tantos fatos de uma só vez. Fico devendo para você os meios de santificação. Nós temos o significado de santificação, o propósito de santificação, o tempo de santificação, que é um tempo instantâneo, que é um tempo progressivo, e os meios de santificação, que vai trabalhar a ideia com você. Quem é que santifica o crente? Quem é que realiza essa obra? Quem está responsável para trabalhar esse fator na sua vida? Uma coisa é você desejar, a outra coisa é você receber os recursos necessários neste empenho, neste propósito, neste alvo da sua vida, quanto da minha vida também. Eu estou orando já diante de Deus. Deus
há pessoas que agora estão sofrendo, desprovidas do conhecimento de Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Leva-nos a alcançarmos essas pessoas agora que dariam tudo para conhecer o que nós conhecemos, ter um lugar onde pode congregar e oferecer adoração e louvores ao Senhor. Eu quero conhecer essas pessoas, e quero que Deus nos leve a essas pessoas. Eu estou apresentando para o Senhor Deus o propósito de lugares que nós temos, num verdadeiro comprometimento, e eu tenho certeza, Deus há de nos mostrar várias pessoas, muitas pessoas que padecem sem o verdadeiro conhecimento daquilo que nós conhecemos e do viver que nós temos agora, e como elas vão amar, unir-se a nós e celebrarem perante o Senhor conosco. Então a nossa oração é Deus nos levando, e estou certo que Deus é poderoso para operar uma grande obra no nosso meio, eu e você, valorizando aquilo que Deus dá valor. Quando nós damos valor àquilo que realmente tem valor, é uma bênção, é devastador na nossa vida, quando nós valorizamos aquilo que para Deus não tem nenhum valor, e é algo que Deus abomina, é algo que vai destruir-nos, destrutivo, algo que leva à destruição. Muito bem, Ernesto, pode colocar o sapato no pé. Nunca vou esquecer do Ernesto, no finalzinho do culto, quando já chegamos no finalmente, ele coloca o sapato no pé e se prepara para daqui a pouquinho ir embora. E nós aqui também, né? Nosso compromisso com o Senhor. Alguém disse que um bom funcionário é um conjunto de requisitos que ele tem. Para ser um bom funcionário não é apenas alguém que não chega atrasado para o trabalho, é alguém que não chega atrasado para o trabalho, é alguém que sabe relacionar com seus companheiros de trabalho, não vive brigando, é alguém que atende corretamente os seus compromissos, trabalhando aquilo que tem para ser feito. Então não é um item só. Então, um bom homem, um bom aspecto do homem e mulher de Deus, trabalha também requisitos. É um conjunto, como diriam alguns, que envolve a nossa vida de relacionamento com o Senhor e também servindo-o. Coloquemos-nos em pé. Eu vou pregar semana que vem, então, os meios de santificação, vamos concluir. Na outra semana eu falo com as mães, e com os filhos e com todos, e na outra semana eu vou pregar sobre 3 erros que podem roubar a sua felicidade. E logo eu estou pregando em 1 Tessalonicenses. Já estou colocando as mensagens para ver quantas serão, para ver quanto tempo a gente vai ficar de antemão, com antecedência fazendo isso. Vamos orar nesse momento, possamos retornar para casa na alegria do Senhor. Temos um compromisso com o Senhor, temos aí uma obra de santificação. Deus quer que aqueles que estão nele, em Cristo, o povo dele seja um povo santo, geração eleita, nação santa, povo adquirido. Não importa se você veio de uma cultura da prostituição, da impureza, do apetite desordenado, agora em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, é um novo viver, Vamos orar. Obrigado, Deus bendito, tua palavra tem o mesmo peso de importância para nós, como tivera para a igreja no seu início, como por todos os séculos, até o nosso presente século. Esse assunto, ainda hoje, ele deve ser tratado, considerado. Nos deu, Pai, a condição de valorizarmos
e alcançarmos os degraus do nosso desenvolvimento espiritual, neste ímpeto de santificação, de santidade. A palavra diz que o Senhor não nos chamou para a imundícia, mas para uma vida de santificação, de separação para o Senhor, de purificação. O Senhor colocou diante do teu povo, na palavra, os requisitos necessários para que possamos viver uma vida sóbria, justa e piamente, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e Senhor nosso Jesus Cristo. Derrama, ó Deus, da tua graça sobre esta igreja, Senhor, e apresentamos diante do Senhor lugares que certamente o Senhor tem aqueles para ocuparem estes lugares. Nos dê a graça, Senhor, de conhecer estes e de evangelizá-los e discipulá-los e vê-los conosco, celebrando com alegria o Senhor. Ó Deus, o Senhor tem feito uma obra nesta igreja e vai fazer ainda mais, e nós cremos no teu poder e na obra que o Senhor está trazendo ao nosso conhecimento. Liberta, ó Deus, aqueles que estão acorrentados ao poder e tirania do pecado. Leve-os para a luz de Jesus. Leve-os, Pai, para o viver de separação com o Senhor. Eu clamo no nome de Jesus, orando nesse momento. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos, nós e vós. Amém. Amém.